Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, hoje dia 31 de março de 2020. O mês de março que vai ficar para a história daqui 10, 15, 100 anos. Os investidores lembrarão desse mês em razão do impacto que teve na Bolsa de Valores. Eu acho que o momento é de oportunidade para quem tem caixa, né, para aqueles que têm a disponibilidade financeira, talvez uma rara oportunidade. Pessoal, confiram no cenário, eu coloquei alguns balanços aí, como o da Croton, da JSL também, está bem caprichado. Se você puder deixar o like e compartilhar o vídeo, eu agradeço e desejo a todos excelentes investimentos. Bom, vamos começar aqui os trabalhos. Começar pelas bolsas asiáticas e europeias. Nós temos um cenário absolutamente misto, com alta relevante, por exemplo, na Inglaterra, bolsa da França e da Alemanha de lado, algo parecido na Ásia. Então aqui a bolsa da China já não aparece para mim. Vamos ver o índice DAX. Bom, eu dizia ontem que o índice DAX na Alemanha, ele tem um cenário aqui que remete a um mastro-bandeira. Essa alta de hoje corrobora essa leitura, uma vez que máxima e mínima são maiores, só que sabe aquele momento que você tem que definir, que você não pode ficar em cima do muro? Ou rompe as máximas recentes, a média de 21, e realmente dá sequência a um processo concreto de recuperação, ou poderá deixar por aqui um topo duplo também. E aí nós temos o índice FTSE, que tem uma pegada, como diria a garotada, parecida, porque mínima e máximas mais altas que ontem, acima da média de 5. Já não fica com uma cara de topo duplo, que ainda não está na região decisiva, mas deve chegar. Ok? Deverá chegar. Aí aqui nós temos a Bolsa da França, o índice CAC 40. É mais ou menos um desenho intermediário entre as bolsas da Alemanha e do Reino Unido. É uma mistura de mastro-bandeira com pivô de alto, qual seria confirmado no rompimento de 4,543. E estava corrompido, né, o arquivo ali da Bolsa de Xangai, a principal bolsa chinesa. Deixa eu só dar um ok aqui para minha equipe. Aqui a gente vai ter uma grande surpresa a vocês aí no mês de maio. Logo, logo começaremos a divulgar. Então, nós temos aqui um cenário também que remete a um possível mastro-bandeira, um gráfico meio bagunçado, eu até achei que estava errado. E um detalhe, ó, quando você tem dúvida se o gap foi de fato fechado, pessoal, façam o seguinte, por exemplo, esse dia, né? Qual foi a máxima? 2,723. Qual foi a mínima desse dia? 2,723. Então fechou o gap. Então dá uma ideia de continuidade aqui para estourar o pivô aqui em cima. Perfeito? Eu nem vou estudar o Brent porque os arquivos estão corrompidos, softwares. Mas vamos ao WTI, que já dá para a gente ter uma boa noção sobre o petróleo. Ontem eu até dizia a vocês que nós não tínhamos nenhum sinal de fundo. Agora a situação já é diferente. Por quê? Existe uma mínima marcada no dia 18 de março a $20 com 8 centavos. Ontem chegou a trabalhar 19,29, né? E agora tem uma sessão de alta, deixando uma ideia aqui de rompimento falso de arame. Seria uma compra ultra ousada para aquele investidor que de repente gosta de comprar risco e está disposto a encerrar a operação na perda das mínimas e tal. Mas é uma situação ousada, porém que justifica-se uma entrada até por assimetria. Aí nós temos o VIX, o índice do medo, né, índice de volatilidade da S&P. Tem feito, né, topos e fundos descendentes, se a gente for observar, e está perdendo a média de 21. Então isso indica uma provável continuidade da baixa no VIX, né, e também de uma provável alta
ah, das bolsas americanas. Ok, aí a gente parte aqui para o EWZ, que é ETF brasileira negociado em Nova York. Esse gap ele ganha força como sendo de fuga e parece que nós temos aqui uma acumulação, uma acomodação para um movimento expansivo posteriormente. Perfeito? Maravilha. Aí nós temos o índice Dow Jones em uma região decisiva também. Perceba que nós temos uma máxima aqui a 22.595. Se for rompido, nós teremos um pivô e também diferenciaremos um voo de galinha de um voo de águia. Então, acima da média de 21, teoricamente é um voo de águia, não é um repique, mas uma provável inflexão. Vale notar que no S&P nós temos a máxima, o ponto que aciona pivô, a 2637, está exatamente aqui, no ponto, né, que de fato acionará talvez aí o pivô. E nós temos o índice Nasdaq já bem acima do ponto que aciona o pivô, a 2.809, já está 2.864 e também rompendo a média. Então, um sinal de alta relevância e importância. Perfeito, temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. O dólar ganha força, pessoal, nesse momento, um dólar forte, digamos assim, que para a economia como um todo é um bom sinal, né? Uma vez que o pico de coronavírus é na América do Norte nesse momento. Aí nós temos o USD-BRL, que é o dólar à vista. Seria até ingênuo falar que é um sinal de fraqueza. Hoje a formação de PETAX, o vencimento do dólar, né? A gente tem aqui o K20 entrando no circuito, né? O J, a liquidez já passou para o K. E assim, aparentemente temos aqui um topo duplo, né? Um rompimento falso de 5.211.500, né? Então, se perder o 5.185 aí e levar junto aqui o 5.178 e a média de 21, poderia corrigir talvez 50, 60, 100 pontos talvez, né? Vindo aqui no 5.143 ou até na região de 5.100. Mas ainda é um viés absolutamente e francamente altista. Perfeito? Então, bolsas internacionais abordadas. Dólar e tal. Vamos falar da Via Varejo. Bom, vamos falar das ações que saíram balanço hoje, colocá-las como destaque. Então, primeiro, VVAR3. Não é o caso, mas a gente vai falar das outras duas. A Via Varejo subindo, eu acho que é um movimento de oportunidade de compra, uma vez que eu o interpreto como uma contração. Aí nós temos as JSL G3, né? Hoje saiu o balanço, um movimento até parecido com a Via Varejo, acho que um movimento de contração que gera oportunidade. E nós temos a Cogna, essa daqui já sentiu a pancada. Eu detalhei o balanço da Cogna no informe cenário, né? Ação caindo 10%, né? É uma das melhores, talvez, do setor educacional. Acho que esse tipo de situação gera compra, na minha visão, na minha humilde interpretação. Aí nós podemos falar do DI e do IFNC. DI1F25. Né? Eu acredito que nós tenhamos aqui um claríssimo V invertido e que haverá o teste de 6.460. É com esse cenário que eu trabalho, mesmo que nós tenhamos aqui um topo importante no 6.800. E o IFNC é uma das pistas, né, um dos mapas do tesouro, digamos assim, para que nós possamos interpretar, talvez adiantar alguma coisa nesse sentido, sobre o movimento de reversão. Ao mesmo tempo que a gente interpreta um possível ombro-cabeção invertido, se romper o 8825, haveria um pivô, levaria a média e teria uma inflexão técnica, né? Aí podemos falar dos bancos a seguir. Nós temos aqui Itube. Itube dá uma ideia de simetria em V, poderia trazê-lo até 32. Isso é reforçado por um oco invertido também na minha interpretação.
Então aqui nós teríamos a cabeça. Uma região praticamente dupla de ombro aqui. Um outro ombro aqui também. Um ombro, cabeça, ombro invertido. Então é uma situação, né, que favorece, em tese, a compra. Nós temos Bradesco com um desenho também parecido, né? Então a impressão que nos passa é de um movimento de contração para uma expansão posterior. Então aqui nós teríamos um ombro, aqui a cabeça, né? Como se fosse um ombro, cabeça, ombro de uma pessoa mesmo. São dois fundos em patamares parecidos. Lembrando que algumas pessoas têm o ombro desalinhado com o outro, né? Assim como na figura é admissível. E temos BBS3. Um desenho misto, né? Mais parecido com o IBOV, né? Mas que parece aqui uma contração para depois romper 31,67 e expandir. Isso em tese, está bem descontado. Aí nós temos Petro e Vale hoje, até acho que por causa do PMI chinês, que eu detalhei também no informe cenário, leiam. Eu acho que a Vale, ela sobe, né, em razão do PMI chinês muito melhor que o esperado, nos passa uma impressão que esse gap de fato é um gap de fuga. Correto? Nós temos um rompimento de um pivô, fundo, topo, fundo. O ponto que aciona pivô é 42,41. Está bem acima. Não sei que tem uma grande mudança hoje, mas deve fechar com o pivô acionado. Uma situação que desde aqui debaixo do gap já é favorável à compra. E nós temos Petro. Não está na minha lista de prioridades, mas assim, sendo técnico, sem preconceitos ou rodeios, se romper 15 com 19 é compra. Agora você fala, caramba, mas aqui se romper 15 com 19, ela já fica cara. Aí eu volto a dizer, não é uma prioridade minha, eu acho que tem outros setores mais convidativos. Mas entre a compra e a venda eu compraria, especialmente acima desse ponto aqui, que é o 13,50. Perfeito? E aí, eu lembro muito que uma vez eu peguei um baita trade com um desenho muito parecido com esse, né, em hipermarcas, né, quando você tem uma espécie de retângulo, assim, numa região de fundo, enfim. Um ativo controverso, então entre a compra e a venda eu compraria. Perfeito? Aí falta a gente falar do... Agora, essa alta em Petrobras, deixa eu conferir na outra plataforma aqui. É isso mesmo, 7,40. Eu fiquei até na dúvida. Aí falemos então do BOVA11. O BOVA11, ele tem uma situação, né, interessante. Nós temos um eixo provável de W aqui a 69,75. Eu acho que o 69,75 ele é o ponto que separa o joio do trigo. Acima dele é a compra, abaixo dele eu não vou dizer que é venda, mas arrefece. De repente um retorno até os 70, 69. Caso retorne, acho que seria uma baita oportunidade, uma distorção, alguma coisa nesse sentido. Aí nós temos o IBOV, né? Houve um repique até a primeira retração de fibra entre esse topo e esse fundo. Enquanto acima de 72,250 é compra, né? E haveria uma reversão técnica, pela análise técnica clássica, 78,850. Né? Então acho que distorções gerariam, ou serão geradas de fato oportunidades. O mesmo desenho no mini índice, né? De repente um retorno até entre 72 e 400, 73 mil pontos pode ser uma baita oportunidade. Né? Nós temos aqui um provável desenho de triângulo descendente, que se tiver a LTB rompida é uma situação de compra, mas ainda pode enrolar um pouco aqui, contrair antes de um movimento mais forte, mas essa LTB ela é
Ziva, ok? Eu acho que é um ponto extremamente importante. E aí vamos para o dólar, né? O dólar, a maior parte do software ainda trazem o J20, eu vou trazer o... Eu até falei no início, né? Então ele tem aqui o 5185, acho que a perda desse patamar traria para um ponto decisivo 5178 e a média de 21. Se perder, daria um trade aí de uns 50, 60 pontos. Ok, pessoal? Então essa é a minha contribuição, espero que seja útil. Sim, na descrição do vídeo vai ter o nosso grupo do Telegram, e se você entrar no site toptraders.com.br, você consegue também assinar o informe cenário, né? Então a gente tem várias iniciativas gratuitas. Na verdade, acho que eu deixei o link errado aqui, deixa eu ver. Talvez minha equipe esteja fazendo alguma alteração lá, mas no Top Traders, agora foi. .com.br, você assina o cenário. Tem o Telegram que vai estar na descrição do vídeo. Ainda tem o Seja Bem-vindo à Bolsa. Todas as iniciativas gratuitas aí pra galera na quarentena. Ó, no site você coloca nome, e-mail e enviar. Recebe o cenário já a partir do dia seguinte. Saúde e paz a todos. Muito obrigado. Valeu!